Nesse vídeo eu vou contar para vocês o que eu fiz para conseguir ser aprovada na OAB. Oi gente, meu nome é Samara, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu vou contar aqui para vocês como eu consegui, o que eu fiz para conseguir ser aprovada na primeira fase da OAB. Para quem não sabe, a OAB ela é um exame obrigatório para quem quer se tornar advogado. E você pode fazê-lo a partir do 9º semestre. E foi isso que eu fiz. Eu fiz a OAB estando no 9º semestre da faculdade. A OAB ela é dividida em duas fases. E nesse vídeo eu vou focar na primeira fase. A primeira fase ela é uma prova de 80 questões que você tem que acertar no mínimo 40. São questões de alternativa. Quando eu decidi fazer a OAB, eu fui estudar e fui pesquisar no Google, quais são os cursinhos, como é que o pessoal tá fazendo para conseguir estudar, E aí eu encontrei a Vício, a Vício de um Estudante. Ela estava lançando na época o método QLR, e aí, através das pesquisas que eu fiz, eu decidi fazer por ela. Ela não é um cursinho tradicional, que tem videoaulas e tudo mais, não. São cronogramas que todos os dias você vai ter ali uma determinada matéria para fazer questões e ler a lei seca. Ela também dá videoaulas, tem aula sim durante a semana, mas eu não tinha tempo de estudar, então eu não assisti nenhuma das videoaulas dela. Foquei mesmo em resolução de questão e foquei mesmo na lei seca. Na verdade, foquei mais em resolução de questão. Por quê? Porque às vezes não dava tempo de ler a lei seca. Eu comprei o kit dela também, que vem alguns cadernos, mas na verdade eu acabei utilizando esse aqui só, que é o caderno de questões, que as questões elas são comentadas, cada questão tá comentado, e aí todo dia tinha ali uma quantidade de questões para fazer e eu fazia. No kit dela também vem esses 3 livros, que é o gabarito, a prova, o 32º exame, e a doutrina comentada, o resumo da doutrina. Não consegui, ler, só usei o gabarito para resolver as questões. E foi assim que eu fiz. O cronograma dela é assim: 3 semanas você resolve questão, você lê os comentários das questões e na 4ª semana você faz a revisão. E aí vai indo durante 90 dias. Nas 2 últimas semanas é só revisão. Aí você revisa as suas anotações, as questões que você fez, o porquê você errou, e aí você vai revisando. Na última semana, ela deixa que o cronograma dela de revisão coincida com a revisão turbo do CEISC, que é de graça. Então eu utilizei também a revisão turbo do CEISC. Então assim, durante todo o percurso de estudo, eu só fiz mesmo resolução de questão e leitura da lei seca. E na última semana, além das revisões de ler minhas anotações, eu assistia todas as videoaulas do CEISC. Então foi o único momento que eu assisti videoaula. E aí no dia da prova, a prova ela tem 5 horas. E você começa 1 hora e vai até às 18. A partir das 17 você pode levar o caderno de questões para casa. Então assim, se você for fazer, eu aconselho você, caso você acabe antes das 17, aguardar. Por quê? Porque o gabarito preliminar da FGV sai no mesmo dia. Então você já consegue olhar ali, fazer o cara-crachá e ver o que você acertou ou não, e aí já saber se você foi aprovado ou não. No meu caso, eu não precisei esperar até as 17, porque eu fui a última da minha sala a terminar. Saí às 18 em ponto, cravado. Aí levei para casa, o caderno de questão e esperei sair o gabarito da FGV. O gabarito da FGV saiu, na minha época, eram umas 9 horas da noite, mais ou menos. E aí eu corrigi e acertei 55 pontos. E aí, super feliz, Graças a Deus, consegui aquilo ali. E aí já começo a estudar para a segunda fase, que eu vou falar em outro vídeo. Minhas dicas: que você se conheça.
Porque assim, eu sabia que eu não teria tempo de assistir videoaula. Não tinha como eu assistir videoaula porque eu fazia faculdade e estágio, então não tinha muito tempo. Então eu preferi focar mesmo no estudo ativo. E a maioria das pessoas que eu vejo, que eu converso, que já passaram ou que estão estudando, eles preferem assim, estudar ativo, né? Fazer simulado, fazer questão, porque você acaba aprendendo mais, porque você erra. E aí você errando, você aprende com seus erros. Então eu achei bem mais fácil. Então assim, se conheça. Por quê? Porque tem muita gente que acaba criticando essa metodologia porque você estuda sozinho. É você contra você mesmo, porque não vai ter assim um horário específico, um horário fixo que vai ter para você estudar. Não, é de acordo com o seu horário, você que faz o seu horário. Então, se você não acordar cedo ou dormir tarde para fazer suas questões, não vai ter ninguém te cobrando, né? Então, acaba que você tem que ter disciplina. Eu não quis fazer um cursinho popular por causa de tempo, mas eu sei que tem pessoas que preferem assistir videoaula porque aprendem mais fácil. Então, vai de você. O que você acha que realmente vai te ajudar? É fazer questão? É estudar só em doutrina, que eu acho que não é muito bom, assim, porque você só lê, né? Você não vai absorver tudo que você leu. Ou é você assistir videoaula, ou você tem tempo para fazer os três. Eu não tinha. Então eu decidi fazer questões. E isso deu super certo pra mim. Tanto que eu passei assim com 55, precisava de 40. E foi um sucesso. E 3 meses de estudo. Eu não tinha me preparado para a OAB antes. Eu nem sabia como é que era a estrutura da OAB. Fui pesquisar mesmo na hora que eu decidi fazer. Então eu estudei 3 meses para a primeira fase e consegui passar. Tem gente que estuda bem menos, tem gente que só assiste a revisão turbo do 6 que consegue passar. Eu conheço pessoas que conseguiram só a revisão turbo do 6. Indico muito a revisão turbo deles, é muito boa. Assim, eu fazendo a prova, eu escutava, sabe, a voz de alguns professores na minha cabeça, falando assim as questões. E assim, super válido, muito bom. E aí é isso, gente. Na hora da prova, eu fui a última da sala, né, a sair, porque eu fiquei muito nervosa. Então eu demorei ali uns 30 minutos para conseguir relaxar, respirar. E aí eu fiquei assim, muito nervosa. Fui até no banheiro, dei uma respirada assim, falei, meu Deus, tô muito nervosa mesmo. Eu não conseguia ler, né, as questões. Então eu respirei, me acalmei, falei, é como se fosse um simulado aqui. E foi isso que me ajudou. Depois de uns 30 minutos eu realmente consegui fazer a prova. Fiquei ali uns 30 minutos morrendo de medo, muito nervosa. Então, meu conselho, acalma. Se você se preparou, se você estudou, você vai conseguir passar. E se você não passar, daqui a 3 meses tem outro. Então, é se acalmar mesmo. Porque se você ficar muito nervoso, você não consegue fazer a prova, tá? E aí é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço para vocês compartilharem, curtirem, né? E se inscreverem no canal. E eu peço também para vocês deixarem os comentários aqui de vocês, que eu vou comentar de acordo, vou responder, né? De acordo aí com o meu tempo. E também deem sugestões de algum vídeo que vocês queiram que eu traga. E é isso, gente. Tchau!